Boa tarde. Vamos dar início a mais um bate-papo aqui na Live CBL. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e um assunto que todo mundo gosta e tem gente que ama, que vamos falar de livrarias. E antes eu quero cumprimentar aqui, eu sou Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro e também sou profissional do setor, livreiro há mais de 30 anos. Eu sou sócio proprietário executivo da livraria e distribuidora Loyola. É, Quero cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Vamos fazer um bate-papo bacana aqui, vamos interagir. Você que está em casa pode fazer pergunta aí pelo chat que a gente vai responder para vocês. E hoje nós temos aqui dois importantes livreiros, dois importantes profissionais do setor também editorial, porque o meu amigo Alexandre Martins Fontes, também é editor. E temos aqui também Rui Campos, da Livraria da Travessa. Né? Rui Campos, mineiro, um dos sócios da rede Livraria da Travessa. Sua primeira aventura no mundo do livro foi em 1975, quando inaugurou a Livraria Muro, em Ipanema, que logo firmou-se como um lugar de encontro, discussão e resistência ao regime militar. Em 1982, inaugurou com outros livreiros a Livraria da Zibal, em Ipanema também. Em 1986, Rui inaugurou a Livraria da Travessa, na Travessa do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, que ganhou o nome de Travessa por causa disto. Hoje a Travessa conta com 6 lojas no Rio de Janeiro, uma em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, 2 na capital de São Paulo, uma no bairro de Pinheiros e outra na Avenida Paulista, dentro do Instituto Moreira Salles, e uma outra em Lisboa, em Portugal. Rui, é um prazer lhe receber aqui. Você, com toda a sua experiência, vai nos falar muito sobre a sua caminhada como livreiro. Tá? Obrigado pela presença. O outro amigo que nós temos aqui, como já tinha dito, é o Alexandre Martins Fontes. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, há 30 anos atua no mercado livreiro e editorial brasileiro como diretor executivo da editora WMF Martins Fontes e da livraria Martins Fontes Paulista. A livraria é localizada na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo. Uma das livrarias hoje está ocupando uma área, olha, vejam só vocês, de 1.000 metros quadrados, com 130 mil títulos e, para pronta entrega, 220 mil exemplares de livros, entre livros nacionais e importados. Importante, livros físicos, livros onde as pessoas tocam e sentem o prazer do cheirinho do papel. Né? A Livraria Martins Fontes Paulista é hoje uma referência no cenário livreiro nacional. Meus amigos, é uma alegria ter vocês aqui neste bate-papo. A Câmara Brasileira do Livro fica feliz em ter vocês. Inclusive, o Alexandre Martins Fontes é um dos diretores da Câmara Brasileira do Livro. E nós estamos cumprindo o nosso papel, a nossa missão na Câmara Brasileira do Livro, que é falar de livros, de literatura, de leitura e da difusão da cultura e do conhecimento por meio deste veículo milenar que é o livro. Quero começar aqui nesse bate-papo já fazendo uma pergunta para vocês dois. O que é ser livreiro nos dias de hoje? Rui, pode começar por você. Esteja à vontade. Obrigado. Muito bem, Vitor, Alexandre, um prazer imenso aqui conversar com vocês. E até você falando da Martins Fontes, já tive a oportunidade de conversar com isso sobre o Alexandre, porque quando no meu início de carreira de livreiro, nos anos 70 ainda, eu acredito que a primeira editora que eu tenha visitado na minha vida tenha sido a Martins Fontes,
porque na época a gente trabalhava muito com livro português, livros importados, livros que não eram comuns ali no curto mercado que existia naqueles anos de chumbo, né? Então, eu tenho uma afinidade, assim, um carinho muito grande com a Martins Fontes, o Alexandre sabe disso. Muito bem. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele falou uma coisa interessante, que é a coisa da adaptação do Descartes, né? Que hoje em dia você pode dizer estou conectado, logo existo, né? Em vez do penso, logo existo, estou conectado, logo existo. Achei muito interessante isso. E aí eu diria o seguinte: ser livreiro hoje é você administrar, possibilitar, viabilizar essa conexão, né? Você é um viabilizador dessa conexão do cliente com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que, para além do livro, de toda a possibilidade que a ferramenta livro consagradíssima oferece, hoje as livrarias adquiriram, elas sempre tiveram uma grande importância, mas de uns anos para cá, as livrarias, a Martins Fontes da Paulista é um exemplo maravilhoso disso. É um lugar de conexão, um lugar que você vai para se conectar, né? E através da ferramenta livro, mas através da convivência também, né? Que uma livraria proporciona. Então, hoje, você administrar uma livraria, você ter uma livraria, uma vez um cliente me disse isso, que é como se você desse uma festa todo dia, né? Todo dia você tem que abrir o salão para receber os convidados e você tem que estar com tudo pronto para que as pessoas bailem, né? Pelas estantes e por todo aquele mundo que está ali ao alcance dos olhos, né? Das pessoas, né? Então, acho que hoje a livraria, o livreiro, né? São elos de uma corrente fundamental para a cultura de qualquer país, de qualquer povo, né? Assim como o editor, o distribuidor, o autor, o livreiro tem um papel fundamental nessa corrente. Acho que tem desempenhado maravilhosamente bem e hoje as livrarias realmente têm um conceito muito bom, muito importante perante a população, né? Perante as pessoas. Vitor, você tá sem o som, Vitor, mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da CBL, o seu convite, Vitor, para a gente estar aqui conversando. E quero dizer o seguinte: eu, para além de ser amigo do Rui, na verdade, eu sou um grande admirador da Livraria da Travessa, ele sabe isso. Eu, na verdade, sou um apaixonado pelo livro e um apaixonado pelo mundo livreiro. Eu tenho dito que, quando eu viajo, talvez o programa que eu mais gosto de fazer é passar horas dentro de uma livraria. Às vezes eu brinco, para a tristeza da minha mulher, que tem que ficar esperando, às vezes, mais tempo do que ela gostaria, mas, de qualquer maneira, a Livraria da Travessa é uma dessas livrarias que há décadas eu vejo com muita admiração. É uma livraria que me inspira, certamente, a fazer mais e melhor. A Livraria da Travessa não só tem um extraordinário acervo e uma qualidade de curadoria, mas a Livraria da Travessa é charmosa, os funcionários são impecáveis, todos os detalhes da livraria, arquitetura, design, realmente é uma livraria que
nos orgulha a todos, Rui, e você sabe disso, que você é merecedor desses elogios que você certamente recebe diariamente. Deixa eu dizer o seguinte, a Martins Fontes, na verdade, foi fundada em 1960, então, esse ano estamos completando 60 anos, foi fundada pelo meu pai e por 2 irmãos, pelos meus tios, e eu digo que eu, na verdade, nasci dentro de uma livraria, porque eu nasci em 1960, então a Martins Fontes tem exatamente a minha idade. E não por acaso sou um apaixonado por esse universo. Eu não vou ficar contando aqui muita história que não interessa, mas para trazer a coisa para dias mais próximos, 15 anos, eu estou na empresa há 30 anos, durante muito tempo praticamente voltado só à área editorial, mas 15 anos atrás eu fiz um acordo com meu irmão, nós fizemos uma cisão da empresa, e nessa cisão eu fiquei com a livraria da Paulista, na Avenida Paulista, e eu, ali no momento que eu então fiquei com a livraria, eu tomei uma decisão, e a decisão foi que eu daria o meu melhor, na verdade, para transformar aquela livraria numa livraria que, na minha visão, deveria provar por que estava ali, no momento em que outras livrarias importantes estavam ali ao nosso lado e tal. E eu devo dizer que 15 anos atrás eu não esperava que a gente tivesse a trajetória que nós temos tido nesses últimos 15 anos. São 15 anos de crescimento ininterrupto. 15 anos atrás, aquela livraria, as pessoas mal conheciam, mal sabiam que havia uma livraria ali naquele pedaço da Paulista, e hoje eu reconheço que é uma livraria que é cada vez mais uma referência dentro da cidade, o que me deixa muito feliz. O que está por trás disso, na verdade, Vitor? E aí essa recomendação, se eu posso fazer alguma recomendação para os nossos colegas livreiros, nós, desde que eu assumi ali, eu apostei no produto livro totalmente. Quer dizer, em nenhum momento desses 15 anos, nós vendemos CDs, DVDs, produto de papelaria. Nós ali temos 100% do nosso foco voltado ao livro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apostar no fundo de catálogo. Eu sempre entendi que uma boa livraria não poderia ficar só vendendo o best-seller, vendendo o lançamento. Uma boa livraria ela tem que, de fato, mostrar muito mais do que isso. E essa é a riqueza do mundo editorial, permite que uma livraria faça isso. Talvez até a regra seja outra, quer dizer, uma boa livraria não pode deixar de mostrar tudo aquilo que se produz no mundo editorial. Então, fiz muito essa aposta e continuamos fazendo essa aposta. A qualidade dos funcionários, quer dizer, falei agora da Travessa, que é um exemplo para todos nós, quer dizer, você ter bons livreiros, bons profissionais, que conhecem o livro, que amam aquilo que fazem, e finalmente, quer dizer, um espaço onde você atrai as pessoas e que as pessoas se sintam bem lá dentro. Por isso fizemos abrimos um café, depois abrimos um auditório. Eu alguns anos atrás, eu li uma frase que dizia o seguinte: para uma livraria física se sustentar, ou para ela seguir em frente, na verdade, ela tem que fazer tudo aquilo que uma livraria virtual não consegue fazer, que é justamente você criar esse ambiente agradável, você convidar as pessoas para entrarem, para ficarem lá. Então, daí a razão do auditório, do café. E eu diria que o Rui é o grande mestre nesse assunto, né? Porque, de fato, a Travessa, no Rio de Janeiro, é o local onde as pessoas que amam o livro se encontram,
e é assim desde o primeiro dia que ele se tornou livreiro, muito antes da Travessa existir. Então é isso, para um começo aí de conversa é o que eu tenho para contar para vocês. Obrigado, Rui, obrigado, Alexandre. É um belo começo de conversa, e é o seguinte, eu já tenho aqui os amigos aí que estão nos acompanhando, já fazendo perguntas, que daqui a pouco a gente vai repassar para vocês. Mas antes, eu queria aqui dizer uma coisa. O sucesso da Martins Fontes, que é a Olhos Vistos, né? Quem não conhece a Martins Fontes, essa loja de 1.000 metros quadrados aqui em São Paulo, ela está na Avenida Paulista, mas a Avenida Paulista ela é muito longa. Então, quem está do lado da Consolação, próximo da Livraria Cultura, é o outro lado da Paulista, entre a Avenida Paulista e a Brigadeiro Luiz Antônio, a esquina Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. E a Livraria da Travessa, fora várias livrarias que ela tem no Rio de Janeiro, ela está aqui em São Paulo, no bairro dos Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, uma charmosa, simpática, bonita e gostosa livraria. E o interessante, vocês são livreiros raízes, livreiros de tradição. Você, cliente, andando por essas livrarias, vocês podem encontrar esses livreiros dentro das suas livrarias lá, quase que todos os dias. E isto é ser livreiro raiz. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, e agora com a pandemia? O Alexandre vem dizendo não, e é verdade, os números não mentem, que ele vem num crescimento há um bom tempo. A loja dele vem sempre crescendo. E agora com a pandemia, com a quarentena, né? Com esse afastamento social, as lojas abriram agora, as lojas de ruas e de shopping, algumas abriram, mas abriram num período muito curto. Quais foram as consequências do varejo do livro? O que os livreiros mesmo, os profissionais, os empreendedores, que alternativas eles tiveram para poder atender os seus leitores, seus clientes, né? Eu sei que o Alexandre tem muito a nos contar sobre isso, e o Rui também. Como que é ser livreiro em tempo de quarentena, em tempo de pandemia? É com vocês. Pode começar. Fala, Rui. Bom, olha, não há como todo mundo deve perceber que o impacto foi brutal, é uma coisa realmente inimaginável, né? Tem essa história assim, quem acha que sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer é porque está mal informado, né? Porque tudo, né, o próprio vírus, né, está escrevendo a sua história, né, não se sabe para onde ele vai, nem de onde veio, nem para onde ele vai. Então, o que aconteceu foi aquilo que a gente chama a famosa distopia total, né? Porque você imagina um espaço como é a Livraria da Travessa, e como é a Martins Fontes, é um espaço todo pensado para promover um encontro, né? Um encontro de pessoas, um encontro de pessoas com os livros, e o lugar todo é pensado arquiteturalmente, em termos de atendimento, tudo isso ele é um espaço pensado para receber as pessoas, que é, como disse o Alexandre, um dos melhores programas da vida, né? Eu tenho esse hábito também, eu vou numa cidade, minhas viagens, férias, etc., elas se dão em torno das cidades e das suas livrarias, né? Eu tenho minhas livrarias prediletas em cada uma das cidades que eu conheço e tudo. Ou seja, eu sou a Travessa sempre foi uma celebradora desse encontro, né? E isso que aconteceu, né, isso que está acontecendo, é de uma brutalidade, de uma dificuldade tremenda, né? Como nós estamos totalmente ainda mergulhados nesse problema, né? A gente não estamos conseguindo vislumbrar o horizonte, o que está por vir, né? Você tem uma questão
assim, que divide tudo, né? Se você fala assim, você está falando do futuro com vacina ou um futuro sem vacina, né? Um futuro com vacina, ele, obviamente, não é assim, mas de uma hora para outra, as coisas podem começar a retomar a normalidade e vida que segue. Sem vacina, é uma coisa, essa distopia vai ficando cada vez mais tenebrosa, né? É uma coisa terrível. Não só pela questão desse encontro nas livrarias, esse encontro com o livro, mas a vida toda, né? A vida social, os amigos, né? Enfim, é uma dificuldade tremenda. Então, não se sabe exatamente, né? Você tem a questão dos picos, né? Assim, você vai atingir um pico. No Brasil, agora, nós acabamos de descobrir que atingimos o tal do platô, né? Que parece que está tendo uma certa estabilidade, num nível muito alto, mas atingiu-se o tal do platô. Ou seja, é uma coisa muito difícil de você fazer previsões, né? Agora, você vê, nesse momento, muitas previsões sendo feitas, né? Eu gosto de brincar que, parafraseando o Andy Warhol, no futuro, cada pessoa vai ser visionária por 5 minutos, né? Porque o que tem de visionário, né? Pessoas dizendo como é que vai ser a vida a partir daí, como é que você vai namorar, como é que você vai jantar, como é que você vai isso, aquilo. Existem pensamento lógico, existe muita projeção, né? Eu prefiro, eu gosto muito eu gostaria que as pessoas usassem mais do que usam a palavra, a resposta não sei, né? Porque realmente tem muita coisa que a gente não sabe, né? O que vai vir. Por enquanto, o que é que você precisa? Todo mundo sabe, é unânime isso, de que, nesse momento, você precisa de quê? Você precisa de um país organizado, com uma liderança positiva e organizada, e que tome medidas em conjunto com toda a rede de governança do país, e que essa governança ela viabilize as empresas que são as empresas que vão garantir os empregos, que vão garantir a continuidade da vida econômica quando essa coisa melhorar, né? E o que a gente vê agora é que o país está muito desorganizado, né? É um caso de desorganização que está fazendo sucesso no mundo, né? Todo mundo se referindo ao Brasil como essa sequência de equívocos na gestão da pandemia. Então, hoje por exemplo, estamos início de julho, até hoje ainda não veio aquela intervenção do governo no sentido de financiar as empresas para que elas prossigam na sua trajetória, que elas possam manter os empregos, etc. Isso até agora não apareceu, né? Seria agora no final do mês de junho, que já é com muito atraso, né? Então, tá tudo muito complicado. Realmente, resumindo, eu acho que é muito ainda o desconhecido, é uma coisa muito, muito brutal para isso que a gente sempre sonhou, né, de uma sociedade com uma convivência cada vez maior, em ambientes democráticos, de conhecimento, etc. Tudo isso que a gente pode chamar, tudo isso que uma livraria representa, está sofrendo demais, né, com esse momento. Vamos atravessar, como a gente tem usado? Eu acho que vamos, né? Mas está um momento realmente muito difícil, a gente ainda está com pouca visão, ainda estamos muito atolados no pântano
tragédia, para poder ter uma visão. Estamos tentando ver como que vamos chegar do outro lado, né? É isso. Muito Vitor, deixa eu dizer que não dá para minimizar a dificuldade desse momento. É dramático e na minha visão, particularmente dramático para os pequenos livreiros, pequenos e médios livreiros, mas é dramático também para as grandes redes, na verdade, porque você imagina, quer dizer, você ter, o caso da Travessa, se não me engano, são 10 lojas, quer dizer, você ter 10 lojas fechadas, sabe? Eu, na minha primeira resposta, eu falei que alguns anos atrás eu li essa frase que dizia que para uma livraria física funcionar, ela tinha que oferecer tudo aquilo que uma livraria virtual não pode oferecer, e que a Travessa era um exemplo de uma livraria com essas características. Quer dizer, hoje, com a pandemia, simplesmente quer dizer, isso cai por terra, quer dizer, tudo aquilo que livrarias com essas características não conseguem efetivamente realizar o seu trabalho. Então, primeiro ponto é esse: não dá para minimizar o drama que nós estamos vivendo e, mais uma vez, estamos falando aqui das livrarias físicas, tá certo? Em relação a Martins Fontes, eu entendo que nós estamos entre os pouquíssimos privilegiados, porque, primeiro, nós não somos só livreiros, nós somos livreiros e editores. Então, nós temos a editora também, e eu quero falar depois um pouquinho sobre isso. E nós não temos uma rede tão grande quanto o Rui tem, que são 10 lojas. Hoje eu estou à frente de 2 livrarias, nós estamos falando muito sobre a Livraria da Paulista, mas eu tenho uma segunda livraria ali do lado do Mackenzie, também aqui em São Paulo, que, aliás, é a nossa livraria mais antiga em São Paulo. Nós, já há muitos anos, coisa aí de uns 13 anos, a gente vem investindo muito nas nossas vendas online. E no momento em que, obviamente, nós tomamos conhecimento de que as livrarias seriam obrigadas a fecharem as portas, nós fizemos uma reunião correndo e a decisão que nós tomamos foi: vamos tentar fazer o máximo que a gente puder fazer através das vendas online. E eu fico feliz de dizer que nós temos conseguido resultados até surpreendentes. Assim, no mês de maio, por exemplo, nós quadruplicamos as nossas vendas online em relação ao ano passado. Nós agora aqui no mês de junho, nós triplicamos. Quer dizer, são números incríveis. Mas vamos lá. Primeiro, as margens são muito menores. Então, também não nos iludamos. Quer dizer, não adianta também só vender mais e não ganhar. Mas as margens certamente são menores. Mas essa foi uma saída que nós encontramos, que eu admito que para a grande maioria das livrarias, principalmente as livrarias pequenas e de pequeno porte, de médio porte, essa opção é uma opção mais complicada, né? Muitas delas, inclusive, sem venda online, sem site e tal. Mas nós fizemos um esforço, continuamos fazendo um esforço nesse sentido. Nós aproveitamos, no primeiro momento, ali nas primeiras semanas da pandemia, eu aproveitei para fazer aquilo que nós desejávamos fazer já há algum tempo e não estávamos conseguindo fazer por absoluta falta de tempo. Eu fiz algumas mudanças na loja, cheguei a fazer até algumas pequenas reformas. As livrarias hoje estão, na minha visão, mais bonitas, estou falando das 2 aqui, mais bonitas do que elas estavam quando nós fechamos. Aproveitamos para fazer uma contagem de todo o nosso estoque, de fazer uma devolução de tudo aquilo que a gente deveria fazer para as editoras, de fazer pedido de livros que estavam faltando, ou seja, nos preparando para a reabertura das lojas. Enquanto as lojas ainda estavam fechadas, nós fomos atendendo através de WhatsApp,
pessoas que iam até a porta da livraria para fazer pedido, e, para minha surpresa, a Livraria da Paulista, que é a nossa principal livraria, nesse período anterior à abertura, vinha faturando aproximadamente 20% do faturamento que a gente esperaria para essa época do ano, ainda fechada. Ou seja, estamos falando antes agora dessas últimas semanas. Finalmente, agora pudemos reabrir as lojas, só que aqui em São Paulo a reabertura, como vocês sabem, é uma reabertura de só 4 horas, e a verdade é que as pessoas ainda estão muito assustadas, e, na minha visão, continuarão assustadas por muito tempo, e o nosso crescimento, então, da loja física, depois da reabertura, foi muito pequeno, na verdade. Eu diria que a gente não chega a 40% do nosso faturamento esperado para essa época do ano. O que significa o seguinte: nós nem chegamos a dobrar o faturamento em relação ao que nós estávamos fazendo antes das livrarias reabrirem. O que mostra, na minha visão, e isso é que é muito preocupante, fica claro para mim de que essa retomada é uma retomada muito mais lenta do que nós imaginávamos lá atrás. Eu tenho conversado semanalmente com o Rui, aliás, com você, Vitor, também, nas nossas reuniões semanais, e o Rui contou, aliás, estou até curioso para ouvir o que o Rui fala sobre isso, mas o Rui, que tem uma livraria em Lisboa, naquela altura, Lisboa abriu, as livrarias abriram antes das livrarias aqui no Brasil, e ele nos disse que o primeiro dia, pelo menos, da reabertura tinha sido muito positivo, tinha inclusive sido a melhor segunda-feira da história da livraria, não é, Rui? Isso certamente não está acontecendo com a gente aqui no Brasil, ou pelo menos não está acontecendo com a gente aqui na Martins Fontes, e eu não vejo a menor possibilidade da gente chegar nem próximo daquilo que a gente estava vendendo a curtíssimo prazo. Então, tenho uma curiosidade para saber, Rui, como é que está Portugal depois dessa retomada mais forte. Mas, então, é isso. Quer dizer, resumo, investimos mais e mais nas nossas vendas online e temos feito o nosso melhor para atender os nossos clientes nas livrarias físicas através de pedidos WhatsApp e tal, e agora nessas 4 horas por dia. Tomando, obviamente, todos os cuidados. As pessoas só podem entrar com máscara, álcool gel, não podem aglomerar, mas evidentemente que a aglomeração é o que nós não estamos vendo lá agora, quer dizer, pelo contrário, um número pequeno de pessoas ainda que se arriscam a sair de casa. Rui, quer complementar, falar um pouquinho da filial de Lisboa de vocês? Sim. Eu me lembro que quando eu pude trazer essa notícia da nossa reabertura em Lisboa, foi com muita alegria que eu dei essa notícia para os colegas, porque é uma coisa que eu achei que trouxe uma esperança, né? uma coisa positiva, e foi uma coisa que a gente também se agarrou nisso, né? Porque foi muito boa a reabertura em Portugal. A gente reabriu na semana do Dia das Mães e realmente a gente teve uma segunda-feira, foi o primeiro dia de abertura, que foi a melhor segunda-feira da história, que não é muito longa, de um ano de livraria. E a partir dali, a gente tem hoje 80% da venda histórica, né? Da venda que tínhamos anteriormente. Sendo que a gente está com um horário mais curto, mas fechávamos às 10 da noite, estamos fechando às 20 horas, e não abrimos aos domingos, coisa que era muito comum, e toda essa questão do turismo em Portugal, né? A gente sempre teve aquele movimento muito forte de turistas ali naquela região de Lisboa e tudo mais. Então, a coisa vem se mantendo, coisa que a gente não viu no Brasil, né? Assim como o depoimento do Alexandre, a gente teve um crescimento muito grande no site de vendas da Travessa, tivemos 100% de aumento nesse período de lojas fechadas, o que não compensa, obviamente,
tudo que se perdeu, mas eu acho que o que explica um pouco isso? Talvez seja, de novo, né, a história da confiança, né, assim, a confiança das pessoas no que está sendo feito no país, né? O brasileiro, acho que ele está com a confiança, com toda razão, com a confiança muito baixa, né? Nós estamos assistindo hoje, as livrarias reabriram, né, em São Paulo, com um horário de 11 às 15, quer dizer, um horário muito ruim. Os shoppings também reabriram, mas com um horário também mais curto, até às 20 horas, de 11 às 20, e agora no Rio voltaram as livrarias de rua. Mas as pessoas não estão com confiança nisso, né? Elas não veem isso como um projeto pensado e não veem isso como parte de um planejamento, veem isso com todo esse atropelo que as coisas têm sido feitas. Então, a gente tem visto o movimento nas livrarias tá baixo, né? Está muito pequeno, alguma coisa aí em torno de 25% do movimento normal, né? Uhum. Ok, Rui, obrigado. Eu quero aqui cumprimentar pessoas e amigos que estão nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço aqui ao vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, o professor Hubert Alquiers, que diz aqui no chat dele, Alexandre, que ele é um grande frequentador da sua livraria e leva muitos clientes na sua livraria, que a sua livraria fica perto do Colégio Bandeirantes. E também, Rui, o Davi Duarte também cumprimenta você, fala que um grande profissional livreiro e gosta muito das suas lojas e das suas livrarias e é um frequentador também da Livraria da Travessa. Falando nisso, eu tenho aqui, amigos, uma quantidade infinita de pessoas saudando a gente e perguntando e questionando várias coisas que vocês já falaram, de como é a abertura em outros países, como foi a abertura em países que abriram as lojas já, e o Rui já falou um pouquinho de Portugal. Pergunta como se virar nesse momento difícil, o que a venda online, o que a livraria vendendo online pode completar ou complementar a dificuldade da venda física. O Alexandre também já falou um pouquinho. De fato, as vendas, para quem tem a livraria que tem um e-commerce, ajuda aí muito, porque por meio do e-commerce você atinge aquele cliente que está atrás ou está procurando uma boa literatura e ele vai encontrar entrando no site da Livraria da Travessa ou da Livraria da Martins Fontes, ou mesmo da Livraria Loyola. Nós também, a experiência nossa na Livraria Loyola, no tempo da quarentena, né, que ainda estamos, nossas lojas físicas ali no Centro Velho de São Paulo, próximo à Catedral da Sé, de fato, vínhamos vendendo via WhatsApp, atendendo alguns clientes, 20%. Depois que abrimos a loja, chega a 30%, 35%. É difícil, não é fácil. Os custos fixos da manter a livraria, tanto o aluguel como os funcionários, são pesados. E com 30% de faturamento, a gente não se sustenta. E por isso que nós criamos na CBL, junto com vocês, empresários do setor, e mais outros amigos, não só livreiros, como os editores, nós criamos uma campanha bacana para ajudar as livrarias, para resgatar as pequenas livrarias, as livrarias independentes. E nós estamos aqui com essa campanha, a campanha de resgate à livraria, as livrarias, no ar, já há mais de 15 dias, onde livrarias do Brasil todo podem se cadastrar nesse site que está aparecendo aqui na tela de vocês, retomada das livrarias, e livrarias de qualquer lugar do Brasil podem se cadastrar e para serem selecionadas para receber durante um período um valor como um oxigênio para poder fazer com que essas livrarias fiquem mais animadas e que essa situação difícil passa um pouquinho mais tranquila, que ajuda essas livrarias com um pouco de dinheiro mesmo. Isso é uma campanha da CBL,
junto com esses amigos aí que criaram, e eu não quero ainda dizer quem foi o mentor desta ideia inicial, ainda vou dizer, mas eu preciso de falar desta campanha. É uma campanha que, para mim, como presidente da CBL, e também já fui presidente da Associação Nacional de Livrarias, para minha empresa, que atende várias livrarias, pequenas livrarias de quase todos os estados do Brasil, pela distribuidora Loyola, é uma alegria muito grande saber que nós já temos, neste fundo, né, na arrecadação, com a arrecadação que as pessoas, há 15 dias, já estão colocando lá, tanto pessoas físicas como empresas, né? Pessoas físicas ou jurídicas, e empresas do setor ou não, um valor muito bacana. Estamos agora ainda com essa campanha aberta, quem quiser doar, pode colocar qualquer valor que você queira colocar lá, vai nos ajudar, e nós temos lá valores assim que até nos chamou a atenção. Muitas editoras ali colocando dinheiro, porque a importância, a visão dessas pessoas em ter livrarias abertas no país, não deixar que livrarias fechem, é tão grande, essa visão social e humanista é tão grande, que nós estamos aí resgatando a história, mantendo a cultura, fazendo com que a gente tenha mais acesso facilmente ao livro por meio. Uma livraria fechada, nós estamos fechando um centro de cultura. Então, essa campanha é uma campanha que a CBL está encampando, com o apoio do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores do Livro do Rio de Janeiro, e da Associação Nacional de Livrarias. E essa campanha, para quem trouxe essa campanha para a CBL, e que de imediato nós apoiamos, foi o meu amigo Alexandre Martins Fontes, que vai contar um pouquinho desta campanha e aonde ele se inspirou. Alexandre, é com você agora. Muito bem, Vitor. Veja, eu falei há pouco, na verdade, que não dá para minimizar as dificuldades e os desafios que o pequeno livreiro brasileiro, eu diria, aliás, o pequeno livreiro em qualquer lugar do mundo, mas vamos ficar aqui no Brasil, o pequeno livreiro está enfrentando. Quer dizer, o livreiro, nós temos, o Brasil, como a gente sabe, é um país continental, mas é um país de tremenda injustiça social e desequilíbrio social. A maior parte da população brasileira não tem acesso aos livros, não tem acesso à leitura, não tem acesso à cultura, à educação, e a consequência disso é que nós temos um mercado certamente muito menor do que a gente poderia ter, sendo o Brasil um país de 200 milhões de habitantes, mas a verdade é que, apesar disso, nós temos alguns livreiros, alguns pequenos livreiros, que fazem um trabalho extraordinário, um trabalho de amor, de dedicação, e eu entendo que seria uma tragédia, na verdade, se esses livreiros que se dedicam há anos a fazer esse trabalho extraordinário venham a fechar suas portas por conta de uma situação como essa. E eu tenho dito o seguinte, Vitor e Rui, e é para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, se nós não nos juntarmos agora para nos ajudarmos, quando é que a gente vai fazer isso, né? E então eu propus ao Vitor, falei, Vitor, eu acho que esse é um momento histórico, a CBL não pode perder a oportunidade, na minha visão, de mostrar a que veio, e eu acho que surgiu então essa ideia de nós ajudarmos, é importante que seja dito, é uma ajuda para o pequeno livreiro, o livreiro que na média tem uma loja só, que vende essencialmente livros e não outros produtos, livreiro que é comprovadamente capaz, sério, que paga em dia, e que vem pagando, pelo menos até antes da pandemia. Quer dizer, então, a ideia é essa, quer dizer, sensibilizar a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, para uma campanha como essa, levantando dinheiro para que seja distribuído para o pequeno livreiro. A gente vamos ver quantas livrarias vão poder ser ajudadas,
vai depender muito dos valores que forem arrecadados. A campanha começou agora, os números estão se mostrando bastante positivos, mas a gente certamente tem ainda um grande desafio nesse sentido. Eu tenho dito que um país sem livrarias não pode ser chamado de país. E o Brasil, lamentavelmente, vem cada vez mais correndo esse risco, sabe? E as pequenas livrarias, essas livrarias que eu digo que são livrarias com alma, na verdade, são elas que fazem o mercado editorial e o mercado livreiro. Então, tudo que eu puder fazer e tudo que a sociedade puder fazer para ajudá-las, eu acho que a gente não deve poupar esforços para fazer. É daí que nasce, então, essa ideia. Eu vejo que está aqui embaixo, né, mostrando conta bancária, essas coisas, e a gente está trabalhando muito fortemente nessa direção. Eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça, de mandar um forte abraço para o Hubert. Eu tenho, na verdade, o privilégio e a felicidade de ter amigos muito especiais, o Hubert é um deles, e clientes extraordinários, e aqui vai um abraço para todos eles. Tem uma frase que eu gosto quando a gente conversa nas nossas reuniões semanais, a gente trabalhando aí nessa campanha tão bonita, tão interessante, é aquela coisa, né? Nenhuma livraria é substituível, né? Eu acho que a riqueza do mercado livreiro e a riqueza cultural do país, ela depende disso que a gente chama da bibliodiversidade, né? Então, cada livraria tem sua característica, cada livraria tem sua estratégia, cada livraria tem seu acervo, tem sua proposta e tudo mais, né? Até para a questão, né, para os que acham, né, que a venda online pode substituir a livraria, eu acho que o dia que você não tiver mais livraria, você vai ter um livro que hoje é um grande ativo, é um grande elemento de atração para o comércio online, ele começa a deixar de ter importância, porque é na livraria que você cria o desejo pelo livro, né? O encontro do leitor com o livro, a coisa de você frequentar uma livraria, frequentar um lugar frequentado por pessoas que gostam de livros, onde você possa trocar ideias, onde você possa conversar com os livreiros, e onde você possa ver a capa, você possa ver o conjunto do mercado editorial brasileiro e os momentos que o mercado vai atravessando e tudo isso, é fundamental. Então, o dia que você deixar de ter essa rede, essa diversidade, que hoje essa ameaça, né, até mesmo o fim das livrarias, o próprio fim do livro impresso, ele já foi anunciado pelos tais visionários, né? No anos 2008, 9, 10, 11, era tido como certo, né, que o livro eletrônico iria substituir o livro impresso, que a venda online ia substituir as livrarias, e nada disso, na verdade, aconteceu, porque as pessoas gostam, né? A manifestação da sociedade foi no sentido de abraçar as livrarias, né? As livrarias, a partir daí, no mundo todo, elas têm crescido. Você tem assistido um ressurgimento de redes bastante plurais de livrarias independentes e propostas diferentes, etc., né? Então, esse movimento de ajudar as pequenas livrarias a superarem esse momento terrível, né? Eu acho que eu fico muito feliz de ter abraçado junto com vocês essa campanha e vamos torcer, vamos em frente. Rui, desculpa, Vitor, não sei, mas só para falar uma palavrinha aqui, eu amei essa frase, nenhuma livraria é substituível. Essa frase deveria ser o slogan, na verdade, dessa campanha, sabe? De fato, todas as livrarias são absolutamente importantes e a gente tem que trabalhar para que não só as que existem sobrevivam, mas que outros empresários e outras pessoas se animem
deixa eu dizer isso que para mim é muito importante ser dito aqui nessa conversa. Eu totalmente acredito no produto livro, eu invisto, a Martins Fontes, mais uma vez, existe há 60 anos, o meu pai me criou vendendo livros, eu criei os meus filhos vendendo livros, contei para vocês há pouco que a nossa livraria da Paulista, obviamente antes da pandemia, vinha há 15 anos crescendo ininterruptamente, a editora certamente sofreu alguns problemas aí por conta das crises que a gente vem enfrentando aí já há alguns anos, crise econômica, crise política, crise da Saraiva, crise da cultura, mas, de qualquer maneira, eu acredito muito no produto livro e entendo, inclusive, que o sucesso da Livraria da Paulista, desses últimos 15 anos, se deve ao fato de que a gente só trabalha com livro e nunca resolveu vender nada mais dentro da livraria que não fosse livro. E então acredito muito nisso e fico torcendo realmente para que as livrarias consigam vencer esse momento tão difícil, e essa campanha, mais uma vez, vem. Não é essa iniciativa que vai resolver o problema das livrarias, evidentemente, mas é uma iniciativa, e como eu disse há pouco, assim, se não nos ajudarmos agora, quando é que nós vamos nos ajudar? Muito bem, Alexandre. Falando nisso, a gente tem aqui uma quantidade bacana de amigos nos acompanhando, alguns mandando depoimentos, outros fazendo perguntas. E tem um depoimento aqui que me chamou muita atenção, da Leida Reis. Abri uma pequena livraria em Belo Horizonte e parabenizo a campanha da CBL. A livraria Páginas ficou aberta apenas por 5 dias. Que dó. Vamos fazer de tudo para ajudar a livraria Páginas. Parabéns, Leida. Não desista. Com isso, eu vou ler aqui um pensamento de um escritor. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta, daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. Guimarães. Vamos lá, pessoal. Quando o papo é bom e o assunto é gostoso, o tempo passa. Nós já estamos há 52 minutos falando de livrarias com esses dois grandes amigos e com vocês aí de casa. Temos 8 minutos para o encerramento e temos aí uma pergunta também de uma outra pessoa que eu admiro muito, Felipe José Lindoso, um grande pensador, estrategista, analista, e gosta muito do segmento, também já foi diretor da Câmara Brasileira do Livro, né? Ele faz uma pergunta: como e em que medida vocês estão ou não usando os meios de redes sociais para restabelecer, ainda que precariamente, essa rede de interação que sempre foram as chaves da vida da livraria, que é a rede de pessoas, né? Vocês têm utilizado muito as redes sociais? Eu preciso que agora seja um pouquinho mais rápido as respostas para a gente poder fazer outras perguntas também dos amigos de casa. Diga lá, Rui. A gente tem sido muito atuante nas redes, através de Instagram, principalmente. A gente até começou eu diria, uma tentativa, né, de fazer lançamentos de livros, né? Já fizemos alguns lançamentos. Ontem teve o Afonso Tostes, que é um artista plástico espetacular, uma edição da Cobogó, teve o lançamento. No lançamento você consegue ouvir o autor, conversar, mandar perguntas, interagir com o autor, e você pode comprar o livro autografado no site, etc. São tentativas de manter isso, que é essa coisa da festa em relação em torno do objeto, né? Então, a gente tem várias tentativas que a gente está fazendo, né, em todos os canais possíveis, né, disponíveis nas redes sociais.
e o site, Instagram, Facebook, etc. Vamos tentando. E aí, Alexandre, tu quer Eu falar um pouquinho de redes sociais? quero falar um pouco sobre isso. Essa é uma conversa que eu já tive com alguns colegas livreiros, e eu, há muito tempo, na verdade, eu defendo a tese de que uma livraria profissional, uma livraria séria, ela tem que investir em todos os segmentos, sabe? Eu acho que quando o livreiro se fecha para fazer uma coisa muito pequena, e eu quero me explicar melhor o que eu quero dizer, eu acho que ele corre o risco de pagar um preço por isso. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu sempre acreditei, por exemplo, que uma livraria física, independente, pequena, não poderia deixar também de ter um site na internet, de se comunicar com o seu cliente através da internet. Eu tenho colegas que não optaram por fazer isso, e eu sempre recomendei que fizessem, sabe? Porque eu acho que mesmo que as vendas na internet elas não aconteçam, é uma maneira de você estar se comunicando com o seu cliente. Eu digo que muitos clientes nossos vão à nossa livraria física porque antes entraram no nosso site, fizeram uma pesquisa, descobriram que o livro existe e tal. Então, primeiro ponto, eu acho que é muito importante, mesmo para o livreiro pequeno, que ele tenha uma presença na internet. E o segundo ponto é esse que o Felipe está levantando, que é a questão das mídias sociais. Hoje, uma livraria, uma empresa que não invista nas mídias sociais, ela está deixando de se comunicar com o seu público. Essa é uma parte importante, como as pessoas se comunicam. Nós, da nossa parte, nós temos investido cada vez mais nessas plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, e agora outras que vão aparecendo. Nós temos, mais uma vez, que fazer um esforço para mostrar para as pessoas quem nós somos e o que nós fazemos. E é evidente, eu diria que hoje, por exemplo, você abrir uma livraria ou abrir uma empresa e não ter o mínimo de comunicação nas mídias sociais, é como você, alguns anos atrás, abrir e não ter telefone, ou não ter um fax. Quer dizer, sabe? Quer dizer, hoje é fundamental que as pessoas possam estar em contato com o trabalho que a gente faz, e a gente tem que fazer o esforço máximo para que isso aconteça, agora, então, mais do que nunca, né? Então, nós temos investido bastante também. Obrigado, Alexandre. Eu colocaria uma observação, que é o seguinte, que o mundo do livro, o mundo da cultura e da difusão cultural, ele tem um inimigo muito terrível, que é o monopólio, né? O Sem mundo dúvida. de difusão cultural ele tem que ser diverso. Então, a diversidade é a chave de um mundo, da riqueza do mundo cultural. E no mundo digital, a tendência ao monopólio é terrível. Mas isso é um outro assunto, é um assunto muito importante, é uma coisa muito... não é uma coisa simples, mas é uma coisa... É assustador como é concentrado, né, o mundo da venda online. Muito bem, Rui. A gente pode, de repente, vou falar com o pessoal de comunicação da Câmara e a gente fazer uma outra live falando dessa interferência do mundo virtual das vendas e e-commerce para as livrarias físicas, o que o livro e-book, o livro digital e mesmo o audiolivro interfere no dia a dia da livraria física e vice-versa. Eu quero aqui, tem uma pergunta aqui, que alguém faz uma pergunta interessante, quanto já se arrecadou com essa campanha? Não é segredo nenhum, inclusive nesta plataforma aí, no site da Câmara Brasileira, vai estar todo esse dinheiro arrecadado, vai estar lá muito claramente, a transparência 100%, nós já arrecadamos R$250 mil. Temos uma meta até o final deste mês, por volta de 500 mil. Se a gente chegar a 500 mil, depois continua a campanha. Nós podemos selecionar 50 livrarias do Brasil todo
e durante 2 meses, cada uma dessa livraria vai receber por volta de R$ 5.000 para ajudar você aí, que é empreendedor livreiro. Não desista do livro e nos ajude nesta campanha colocando um pouquinho de dinheiro nela. Nós temos aí mais um pouquinho de tempo para as despedidas, bem rapidinho, e as considerações finais. Obrigado, pessoal. Pode falar, Alexandre, despedindo. Bom, então, eu quero mais uma vez agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, que são amigos, um prazer enorme estar aqui com o Rui, que é um livreiro extraordinário que o Brasil tem. Então, estou aqui honrado, na verdade, de estar junto com vocês dois. Mais uma vez, muito obrigado por todos que nos assistiram aí, espero que a gente tenha contribuído aí de alguma maneira. Rapidinho, Rui. Igualmente, é uma oportunidade excelente, essa conversa agradável com dois amigos, e torcer para que a gente possa atravessar e comemorar, não com álcool gel, né? Chega de comemorar com álcool gel, queremos agora comemorar de uma forma mais bacana, né? A volta da confiança e a volta das pessoas, de frequentar livrarias e viver o mundo da leitura, que isso realmente é um privilégio que nos une, né? Trabalhar com esse mundo. Muito bem, obrigado, pessoal. As perguntas que foram feitas e a gente não conseguiu responder aqui, a equipe de comunicação da Câmara Brasileira responderá a todos vocês, e eu, presidente da Câmara Brasileira, agradeço a companhia de todos vocês e aguardem pelas redes sociais, pelas mídias sociais, um novo bate-papo sobre livro, literatura e leitura nos canais da Câmara Brasileira do Livro. Um abraço e boa tarde a todos. Um abraço.